Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse curso que eu estou oferecendo pelo PROEST da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, neste período de reclusão, de distanciamento social, que estamos sendo obrigados a vivenciar devido à pandemia, que é imagens, narrativas e representações sociais em rede de solidariedade nos tempos da pandemia. Então, para esse nosso primeiro encontro, o que eu pretendo com esse vídeo em primeiro lugar, é explicar para vocês a natureza do curso, os procedimentos, a dinâmica das aulas, os trabalhos que estaremos desenvolvendo e a proposta. E essa é a natureza desse primeiro vídeo que eu estou apresentando para vocês hoje. Eu sou o Júlio Ritberg, professor da Rede FATEC e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha graduação foi em Letras pela UERJ, fiz a minha especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela UF, fiz o mestrado em Educação pelo PPG-DUC da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dei prosseguimento com doutorado. Então, essa proposta de respeito a produção de um documentário. O produto final, na verdade, não vai ser o documentário em si, mas sim o roteiro para o mesmo. Então, esse primeiro curso que eu pretendo desdobrar em outro ou outros, pretende dar conta da produção de um documentário. Entretanto, há etapas e etapas que é sobre elas que esse curso vai se deter. E a etapa deste curso de 30 horas é exatamente a produção de um roteiro. Início, meio e fim. Existe então toda uma parte teórica, assim como existe uma parte prática, ambas correrão em paralelo. O resumo que vocês travaram contato apresenta então o porquê deste curso dentro do cenário que estamos vivenciando, né? Porque nós nunca atravessamos um período tão dramático, tão trágico, tão existencialmente vivenciado, tendo em vista a humanidade toda, planetária, que foi atravessada por essa pandemia. E ao mesmo tempo, o que me colocou a pensar na produção desse roteiro de documentário é que também nós nunca nos deparamos com situações tão, eu diria, insólitas, que em meio ao trágico nós percebermos ações solidárias vindas das formas mais diversas possíveis. Agentes do Estado, agentes públicos, assim como pessoas físicas notáveis e também desconhecidos, vêm se mobilizando no atendimento ao próximo, em rede de solidariedade, através de coletivos, ou não. E também nessa proposta, né, eu apresento a vocês um elemento básico que advirá ao fim dessa grande experiência nossa, que é o isolamento social, o distanciamento social para aqueles que podem, como é o meu caso, e acredito que também seja o teu caso, né, de não precisar se locomover até o ambiente de trabalho, né, correndo até mesmo risco com a sua integridade de saúde, né, de acordo com as orientações da OMS e dos estudos científicos e técnicos, os quais a nossa universidade vem seguindo e vem orientando a nós, professores, aos técnicos e aos estudantes que também sigam as orientações da OMS. Então, após a pandemia, estaremos então, eu não digo não em momentos de reflexão, mas sim em um período de retomada das nossas ações, dos nossos trabalhos
E é claro que as narrativas acontecerão. Como nós vivenciamos as nossas experiências dentro da nossa casa, se ficamos em casa, se saímos ou não, e como também podemos ou não, por motivos diversos, fazemos algo para mitigar o sofrimento alheio, para ajudar, para termos um olhar além do nosso próprio umbigo, né? Que talvez esta seja um ensinamento pós-pandemia para toda a humanidade, não só a sociedade pequena, fluminense e carioca, não, mas para o mundo todo. Acredito, espero que isso se dê, que isso aconteça. É sobre essas narrativas que nós iremos assim nos empenhar, não só em colecionar durante o curso, mas também produzi-las, porque elas serão, na verdade, a base, o cimento, o material para os nossos roteiros, que serão produzidos durante o nosso curso, que, na verdade, será um laboratório, será uma oficina, será um curso, tudo junto e misturado, a fim de que a gente tenha material suficiente para a produção do nosso documentário, e acredito eu que tenha sido esse o motivador maior para que você se inscrevesse neste nosso curso. Então, essas narrativas que iremos produzir poderão servir de lastro às políticas públicas, aos agentes públicos, para colocar em prática muito dos aprendizados dessa rede de solidariedade que vem se mobilizando, que vem se constituindo em prol do próximo, daquele que não tem isso que nós estamos podendo usufruir no momento. Né? E essa proposta, então, ela está colada ao contexto contemporâneo nessa coleção de narrativas, não é? E aí, né, estaremos então resgatando memórias atuais mesmo, né, nessa primeira parte desse nosso curso, que eu pretendo que obtenhamos um sucesso. Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse curso que eu estou oferecendo pelo PROEST da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, neste período de reclusão, de distanciamento social, que estamos sendo obrigados a vivenciar devido à pandemia, que é imagens, narrativas e representações sociais em rede de solidariedade nos tempos da pandemia. Então, para esse nosso primeiro encontro, o que eu pretendo com esse vídeo, em primeiro lugar, é explicar para vocês a natureza do curso, os procedimentos, a dinâmica das aulas, os trabalhos que estaremos desenvolvendo e a proposta. E essa é a natureza desse primeiro vídeo que eu estou apresentando para vocês hoje. Eu sou Júlio Ritberg, professor da rede FATEC e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha graduação foi em Letras pela UERJ, fiz a minha especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela UF, fiz o mestrado em Educação pelo PPG-DUC da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dei prosseguimento com doutorado. Então, essa proposta de respeito à produção de um documentário. O produto final, na verdade, não vai ser o documentário em si, mas sim o roteiro para o mesmo. Então, esse primeiro curso que eu pretendo desdobrar em outro ou outros, pretende dar conta da produção de um documentário. Entretanto, há etapas e etapas que é sobre elas que esse curso vai se deter, e a etapa deste curso de 30 horas é exatamente a produção de um roteiro, início, meio e fim. Existe então toda uma parte teórica, assim como existe uma parte prática, ambas correrão em paralelo. O resumo que vocês travaram contato,
apresenta então o porquê deste curso dentro do cenário que estamos vivenciando, né? Porque nós nunca atravessamos um período tão dramático, tão trágico, tão existencialmente vivenciado, tendo em vista a humanidade toda planetária, que foi atravessada por essa pandemia. É, ao mesmo tempo, o que me colocou a pensar na produção desse roteiro de documentário é que também nós nunca nos deparamos com situações tão, eu diria, insólitas, que é em meio ao trágico nós percebermos ações solidárias vindas das formas mais diversas possíveis. Agentes do Estado, agentes públicos, assim como pessoas físicas notáveis e também desconhecidos, vêm se mobilizando no atendimento ao próximo, em rede de solidariedade, através de coletivos, ou não. E também nessa proposta, né, é, eu apresento a vocês um elemento básico que advirá ao fim dessa grande experiência nossa, que é o isolamento social, o distanciamento social para aqueles que podem, como é o meu caso, e acredito que também seja o teu caso, né, de não precisar se locomover até o ambiente de trabalho, né, correndo até mesmo risco com a sua integridade de saúde, né, de acordo com as orientações da OMS e dos estudos científicos e técnicos, os quais a nossa universidade vem seguindo e vem orientando a nós, professores, aos técnicos, aos estudantes, que também sigam as orientações da OMS. Então, após a pandemia, estaremos então, eu não digo não em momentos de reflexão, mas sim em um período de retomada das nossas ações, dos nossos trabalhos, e é claro que as narrativas acontecerão. Como nós vivenciamos as nossas experiências dentro da nossa casa, se ficamos em casa, se saímos ou não, e como também podemos ou não, por motivos diversos, fazemos algo para mitigar o sofrimento alheio, para ajudar, para termos um olhar além do nosso próprio umbigo, né? Que talvez esta seja um ensinamento pós-pandemia para toda a humanidade, não só a sociedade pequena, fluminense e carioca, não, mas para o mundo todo. Acredito, espero que isso se dê, que isso aconteça. É sobre essas narrativas que nós iremos assim nos empenhar, não só em colecionar durante o curso, mas também produzi-las, porque elas serão, na verdade, a base, o cimento, o material para os nossos roteiros, que serão produzidos durante o nosso curso, que, na verdade, será um laboratório, será uma oficina, será um curso, tudo junto e misturado, a fim de que a gente tenha material suficiente para a produção do nosso documentário, e acredito eu que tenha sido esse o motivador maior para que você se inscrevesse neste nosso curso. Então, essas narrativas que iremos produzir poderão servir de lastro às políticas públicas, aos agentes públicos, para colocar em prática muito dos aprendizados dessa rede de solidariedade que vem se mobilizando, que vem se constituindo em prol do próximo, daquele que não tem isso que nós estamos podendo
usufruir no momento, né? E essa proposta, então, ela está colada ao contexto contemporâneo nessa coleção de narrativas, não é? E aí, né, estaremos então resgatando memórias atuais mesmo, né, nessa primeira parte desse nosso curso, que eu pretendo que obtenhamos um sucesso. Então, vamos à nossa primeira aula, que é sobre o roteiro. O que ele é, para que serve, as etapas dele, como partir de uma ideia até colocá-la no papel, potencialmente para se transformar em uma narrativa filmográfica em forma de um documentário. Um documentário, então, partirá desta ideia que nós venhamos a ter para a produção de um roteiro. A base para essa primeira aula é em dois autores. Primeiro, é a obra de Alex Moleta, criação de curta-metragem em vídeo digital da editora Sumos de São Paulo. Que está na nossa bibliografia, aliás, incluindo as páginas sobre as quais eu irei me deter nesta nossa primeira aula. Alex Moleta, ele é graduado em filosofia, em artes cênicas, ele dá cursos e oficinas, também de documentário, e já foi detentor de alguns prêmios para a criação de documentários, inclusive. O roteiro, então, é onde tudo começa em termos de produção de qualquer peça artística ou não que pretende transmitir um conceito, uma ideia, algo para uma determinada audiência. No nosso caso, o roteiro vai ser para a produção de um documentário. E a produção do roteiro requer, na verdade, um momento em que você se depara com algo que lhe incomoda e você precisa objetivar aquele algo em forma de um problema. Você precisa, então, problematizar um determinado fato concreto que você tenha presenciado, visto, sabido, ouvido a respeito do mesmo. O projeto, então, gerador desse curta, ele se origina de uma imagem, é o que o autor chama de imagem geradora. Aparece de repente o nosso contato com o mundo concreto, né? Que pode ser alguém lendo um livro, né? Um poema, uma notícia de jornal, você mesmo presenciando um fato ou fenômeno, uma imagem que surge na nossa mente e necessitamos dizer algo sobre ela, caso contrário, ela se torna recorrente. O autor, então, aqui na página 21, ele cita, ele apresenta um exemplo de uma mulher passando mal na rua, em que alguém verifica aquela mulher e resolve dizer algo sobre ela. Mas por enquanto isso ainda não é suficiente para um roteiro. A não ser que dessa imagem da mulher passando mal na rua, nós acrescentamos a questão da indiferença das pessoas que passam ao largo da mesma sem fazer nada. E o autor então apresenta, discute na página 21 esse exemplo que ele mesmo apresenta. Eu quero propor a vocês então, a partir de um vídeo que está na nossa bibliografia,
que foi noticiado pelas redes de comunicação, em que uma pessoa em situação de vulnerabilidade social passa próximo a um carro e o motorista desse carro chama esta pessoa e diz que vai ajudá-la. O motorista então pega a carteira, simulando que vai tirar um dinheiro, a pessoa se aproxima do carro, chega bem próximo à janela, e o que se vê a partir dali é uma brutalidade. O fato do homem, ao invés de ajudar aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, agride, dando-lhe um tapa, um soco, algo semelhante, né? É. Ou seja, aí está algo que é muito semelhante ao exemplo que o autor apresenta. É, a pessoa em situação de vulnerabilidade social não daria assim substância concreta o suficiente para um roteiro. Mas o fato de alguém, um outro personagem, chegar próximo e simular que iria ajudá-la, e ao invés de ajudá-lo, que todos nós esperaríamos, agride a pessoa, isso já seria um estopim, a fagulha para roteiros de documentário. Esperava-se então algo, e esse algo acontece de maneira completamente adversa ao esperado. Uma pessoa, na verdade, foi violentada por aquele cidadão que estava ao volante e simulou ajudá-la. O que Eduardo Coutinho, um cineasta que iremos estudar também nesse curso, ele afirma em uma entrevista que dá para um jornal, quando do lançamento de uma das suas maiores obras, que foi Edifício Master. Nós temos uma capacidade muito grande de trabalhar com memórias visuais. E o cinema trabalha fundamentalmente com mecanismos de aprender pelos sentidos. E se utiliza a memória e as ideias das coisas, hein? Conceitos já formados. Mas como é que isso acontece? Em nosso próximo encontro, na próxima semana, então, estudaremos da ideia ao roteiro e, assim, os passos iniciais para o aspirante a roteirista. Vamos então, nesta semana, desenvolver as tarefas propostas em nossa discussão pelo chat, em função dos vídeos disponibilizados na nossa plataforma. Abraço cordial, até, fique em casa, fique bem.